ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o ex-deputado Daniel Silveira voltasse à prisão após ele descumprir as restrições de sua liberdade condicional. Do Rio de Janeiro, a repórter Natália Fonseca tem mais informações ao vivo. Oi, Natália, boa noite. Quer dizer, no primeiro dia de liberdade condicional, o ex-deputado já descumpriu as restrições impostas pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite a todos. O ministro Alexandre de Moraes manteve a revogação da liberdade condicional do ex-deputado federal Daniel Silveira depois da audiência de custódia hoje à tarde. Daniel foi preso pela manhã por descumprir medidas cautelares impostas como condição para a prisão domiciliar. Na decisão, o ministro afirma que Daniel Silveira usou como álibi uma ida ao hospital para sair de casa fora do horário permitido. Ele estava proibido de deixar a residência entre 10 da noite e 6 da manhã, mas a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio identificou que o ex-deputado saiu de casa em Petrópolis na noite do dia 21 de dezembro e só retornou na madrugada do dia 22 às 2h16. De acordo com Alexandre de Moraes, o ex-deputado teve a oportunidade de esclarecer o que foi fazer em um condomínio antes e depois da ida ao hospital durante a audiência de custódia, mas ele optou por omitir o motivo. Assim, o ministro decidiu que Daniel Silveira deverá cumprir o restante da pena em regime fechado no presídio Bangu 8, na zona oeste do Rio. Daniel estava preso desde 2 de fevereiro de 2023. Ele foi condenado em 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaçar o Estado Democrático de Direito e coagir o andamento do processo. Há 2 meses, ele ganhou progressão de regime do fechado para o semiaberto e, na última sexta-feira, havia conquistado a liberdade condicional. Amanda, Augusto. Obrigado por suas informações, Natália. A Polícia Federal abriu hoje um inquérito para apurar a liberação de 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas parlamentares feitas sem a identificação dos deputados responsáveis. A investigação atende a um pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que também determinou a suspensão do repasse das verbas. Na decisão, Dino alega falta de transparência e rastreabilidade dos recursos. O ministro determinou ainda que a Câmara publique as atas das reuniões das comissões nas quais as emendas foram aprovadas. No pronunciamento de Natal, o presidente Lula destacou a importância do respeito e harmonia entre os poderes da República, além da defesa da democracia. A base de tudo o que fazemos é o diálogo e o trabalho conjunto do governo federal com a sociedade, os governos estaduais e as prefeituras. É o respeito e a harmonia entre o executivo, o legislativo e o judiciário. É a defesa intransigente da democracia. Ainda temos enormes desafios pela frente, mas o Brasil tem hoje uma economia forte que continua a crescer. Um governo eficiente que investe onde é mais importante, na qualidade de vida da população brasileira. Fizemos muito e ainda temos muito a fazer. Estamos colhendo os frutos do nosso trabalho, mas é preciso continuar plantando, semear e adubar, irrigar e cuidar, sempre e sempre. Em 2025, redobraremos nossas forças para o plantio e que a colheita seja cada vez mais generosa. O presidente Lula assinou o decreto do indulto natalino, que concede perdão de pena para presos em situações específicas, como portadores de doenças graves e mães de crianças pequenas. O documento, porém, exclui delatores, líderes de facções criminosas e condenados por crimes considerados graves e de violência contra mulheres e crianças. Também ficaram de fora os condenados por atentado contra o Estado Democrático de Direito, como os de 8 de janeiro. Também foi vetado o indulto para quem cometeu abuso de autoridade. O governo federal publicou hoje o decreto que determina ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a responsabilidade de elaborar regras para regular o uso da força das polícias em todo o país. A medida acontece após uma série de casos de violência cometidos por agentes durante abordagens policiais.
Entre os principais pontos, o decreto determina que a arma de fogo só poderá ser usada como último recurso, sendo proibido o uso contra a pessoa desarmada, mesmo que esteja em fuga, e condutores que desrespeitem bloqueios policiais. Nestes dois casos, a arma só deve ser uma opção se houver risco ao profissional de segurança ou a terceiros. As operações devem acontecer com planejamento prévio para prevenir ou minimizar o uso da força e a gravidade dos danos que possam ser causados. Durante as abordagens, os agentes não podem discriminar qualquer pessoa com base em raça, sexo, orientação sexual, religião e outros aspectos sociais. A publicação do decreto não traz regras detalhadas sobre o uso da força dos policiais. Na prática, o decreto assinado agora pelo presidente Lula dá poderes ao Ministério da Justiça para definir, no futuro próximo, novas regras e orientações específicas sobre o tema. As diretrizes são semelhantes às que já estão em vigor desde 2010. Além de atualizar o texto, o novo decreto traz novidades, como a regulamentação sobre o uso de algemas, a necessidade de filmagem de grandes operações e a criação de um Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força. As determinações são obrigatórias para as polícias federal, rodoviária federal e penal federal. Já as corporações comandadas pelos estados terão os repasses de verbas da União condicionados ao cumprimento das normas. Nessa véspera de Natal, muita gente correu para comprar os presentes que faltavam. E sempre falta alguma coisa, né, pessoal? E quem comemora é o comércio, que consegue bater as metas do final do ano. Desde a semana passada, este shopping na zona norte de São Paulo tem recebido mais de 50 mil pessoas por dia. Só hoje, véspera de Natal, foram 30 mil consumidores. E a maioria veio justificar a fama do brasileiro. Deixou para a última hora? Deixei. Como sempre, né, brasileiro? Mas está feliz? Tô feliz, consegui comprar tudo. Para quantas pessoas? Filhos, pai, sogro, tio, tia, irmã. Não teve outro jeito a não ser deixar para a última hora? Não, não teve. Porque eu trabalhei, né? Aí não teve, não. Natália e Fernando estavam na praia. Na volta, Fernando bem que pensou em ficar em casa, mas aí tinha que comprar os presentes. Esse última hora estava planejado. Eu falei, vamos pro shopping. Ele, não acredito, você quer ir no shopping no dia 24. Algumas coisas ainda faltavam. A gente comprar presente para as crianças, não dá, tem que comprar. Aí a gente veio. São quantas crianças? 3 sobrinhas, mas são 9 crianças ao todo. Só que a gente vai encontrar agora são 3 sobrinhas, aí depois a gente vai encontrar e tem a cachorrinha, né? Nossa, a única cachorrinha também vai ganhar. Já ganhou, né? O Sim ganhou um monte de coisinha. A expectativa é que cada consumidor desembolse em presentes R$ 217, o que representa um aumento de 5% em relação ao Natal anterior. A Associação Brasileira de Shopping Centers estima um crescimento de 6,9% nas vendas. No comércio, ninguém reclama do cliente que deixa a compra para a última hora. E esses presentes somam muitas vezes a meta de uma loja que ainda não bateu, que estava esperando para chegar lá. Então, como vocês podem ver, está bem movimentado e a gente tem certeza que vai colaborar aí também na meta de vendas do shopping desse ano. Os atrasadinhos precisam correr e contar com a sorte nessa véspera de Natal. Isso porque as lojas fecham mais cedo e nem todos os produtos estão disponíveis. Tem muita coisa que já acabou no comércio. A única coisa ruim é que não tem tudo mais. A expectativa para o ano novo no Rio, com muito mais gente, tem superado a cada ano. A previsão é de que a ocupação hoteleira chegue a 97% na próxima semana. Na praia de Copacabana, a estrutura está sendo montada para a tradicional Festa da Virada, que este ano deve receber cerca de 2 milhões de pessoas. Muito animado. Eu estava esperando muito tempo para poder vir, nunca estava dando certo, agora deu e aí eu estou muito feliz e não vejo a hora de chegar.
Um mega evento que tem gerado muita expectativa e também impactado a economia da cidade. A estimativa do Sindicato Hotéis Rio é de que a ocupação hoteleira chegue a 97% até o final deste mês, um aumento de 12% em comparação com o mesmo período do ano passado. Para o presidente do sindicato do setor, a divulgação antecipada das atrações da festa e os grandes eventos realizados ao longo do ano contribuíram para a alta. A cidade demonstrou a sua capacidade de receber grandes eventos, produzi-los com muita segurança e organização. Isso faz com que nós nos aproximemos muito da lotação máxima na cidade. Os bairros que estão com maior ocupação são, obviamente, aqui da zona sul do Rio de Janeiro, como Copacabana, Leme, Leblon, Ipanema, mas também Barra da Tijuca, centro da cidade também está muito movimentado. Este hotel em Copacabana oferece uma vista privilegiada. Por aqui, 96% dos quartos já estão reservados para o Réveillon. Movimento bem maior do que o registrado em 2023. Para dar conta da demanda, o quadro de funcionários ganhou um reforço de 20%. Nós contratamos mais colaboradores para que deem conta da demanda da alta temporada do Ano Novo. Também temos uma recepção VIP para os hóspedes, que eles podem ter um serviço personalizado e muito mais conforto. Estamos com muitos hóspedes chegando para aproveitar todo esse período, então eles vão celebrar o Natal e o Ano Novo aqui com a gente. Na virada do ano, 10 balsas estarão espalhadas pela orla e o público vai se encantar com 12 minutos de queima de fogos. A festa vai acontecer em 3 palcos montados na areia. Entre as atrações, Ivete Sangalo, Anitta, Caetano Veloso e Maria Bethânia. A Mariana veio de Minas Gerais para passar o Réveillon em Copacabana pela primeira vez. Ficou animada quando soube das atrações e já está na contagem regressiva. Tô bem animada, é a minha primeira vez aqui em Copacabana, assim, no Réveillon, né? E vai vir 2 artistas que eu gosto pra caramba, que é a Anitta e Caetano Veloso. Então, assim, a animação tá demais. No Rio de Janeiro, e de graça, tem coisa melhor não. Imperdível. Depois de meses fechado por causa das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio, o Museu de Arte do Estado em Porto Alegre foi reaberto. Após 7 meses fechado, o museu abre novamente para o público com a exposição Post-Scriptum, que significa pós-escrita em latim e sinaliza a resiliência do Centro Cultural e também aborda o sentimento de o que pode ser dito após a tragédia que afetou todo o Rio Grande do Sul. Traz um sentido para essa exposição que ocorre 7 meses depois dos acontecimentos, né? Como uma forma de retomar esses acontecimentos, né? E trabalhar a questão da memória, ainda mais se tratando de um museu que tem um compromisso com a memória, ainda mais quando ele é, de alguma maneira, protagonista ou afetado pela circunstância histórica. A água chegou a atingir 2 metros dentro do museu, afetando um total de 4.000 obras que estão ou já passaram por restauração. Para as nossas equipes era até difícil a gente, naquele momento, pensar em salvar obras de arte quando as pessoas também precisavam ser salvas, né? Mas a nossa missão era essa. E eu penso que nós cumprimos com muita maestria, com muita grandeza, assim, com muita dedicação, com muita entrega. E é por isso que hoje a gente está conseguindo reabrir o Margs com a garantia de que o seu acervo está praticamente todo salvo. O museu precisou de quase 6 milhões de reais para a recuperação. Agora, o governo do estado planeja medidas de resiliência para a proteção dos centros culturais. Resiliência significa pensar, e se falhar um primeiro sistema, como é que a gente garante que os equipamentos sofrerão menos, né? Mitigar os impactos. Então, o próprio Margs aqui, por exemplo, retira o seu acervo do porão, vai colocar numa outra área, com maior proteção, esse acervo. É uma das medidas, né? E a gente está fazendo esse mesmo olhar em todos os outros equipamentos, não apenas na cultura, né? Em prédios escolares, tudo. Os materiais que serão utilizados, né? Para reconstrução, serem mais resistentes a eventuais chuvas ou inundações. Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal do Ceará revelou que metade de todo o litoral do estado deverá ter a faixa de areia reduzida em 10 metros. O recuo já tem causado diversos transtornos na região. Há 15 anos, quando o mar avançou sobre a areia da praia do Icaraí, em Caucaia, cidade vizinha a Fortaleza, a família da Natália perdeu o ganha-pão. Meu pai perdeu tudo.
Então, assim, a gente tinha uma estrutura de barraca muito grande que se acabou com a erosão. Segundo o estudo da Universidade Federal do Ceará, esse problema deve se agravar nos próximos anos. A pesquisa analisou o comportamento do mar no litoral cearense entre 1984 e 2020. A projeção desenvolvida com base nos dados é que praticamente a metade de todo o litoral do Ceará tem a faixa de areia reduzida em 10 metros até 2040. A gente tem pontos que tem reduções maiores que essas de 10 metros, mas acredito que o dado que mais salta os olhos seja esse cenário geral que a gente encontra para o diagnóstico da faixa de praia do estado inteiro. O gráfico mostra que a situação é preocupante nos 570 quilômetros do litoral cearense. Nas áreas em vermelho, a faixa de areia deve recuar 70 metros. Nessa região estão pontos turísticos famosos como Cumbuco, Fortim, Icaraí e praias vizinhas à Jijoca de Jericoacoara. A Praia do Icaraí é um exemplo da erosão que se agrava com a ação do homem. Esse local registrou a maior erosão da região metropolitana de Fortaleza. Em pouco mais de 30 anos, o mar avançou sobre 110 metros de faixa de areia. Da ponta do Espigão para cá, atrás de mim, era areia. Agora o que se vê é somente o mar. O estudo acende um sinal de alerta, porém indica que é possível um planejamento para que a situação não fique ainda mais crítica. Nós sugerimos uma atualização do ZEEC do estado do Ceará, ter um obedecimento aí bem rígido da legislação, né, relacionado à não ocupação, tá, dessas áreas. Bom, hora de saber como fica a previsão do tempo para amanhã. Igor Silveira, Feliz Natal para você. Queremos saber se você é portador de boas novas para amanhã, dia 25, dia de Natal. Vamos lá, Feliz Natal também adiantado. Amanda Augusto, trago boas notícias para algumas regiões, viu? Boa noite para você que está em casa. Olha, amanhã o tempo fica abafado em todo o Brasil, mas ainda tem previsão de chuva nessa área que a gente vê mais escura aqui do mapa. No sul, por exemplo, a chuva é mais volumosa no oeste do Paraná e de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, pode chover em todo o estado. Agora em São Paulo, gente, hoje o sol apareceu, o tempo ficou abafado, só que agora à noite a temperatura já começou a cair, viu? Amanhã o sol ganha força, fica quente. Olha, vai da praia para quem estiver aproveitando com a família e as máximas podem chegar na casa dos 29 graus amanhã. Agora, na quinta-feira, uma frente fria ganha força e as temperaturas caem para 25 graus. Na sexta, 23 e agora no sábado volta sim para casa dos 25 graus. Gente, em Belo Horizonte já choveu bastante, viu? Ruas ficaram alagadas, carros foram levados pela enxurrada. Inclusive, olha, o muro de um supermercado desabou. Sorte que não tinha ninguém passando na hora, então não há registro de feridos. Amanhã o tempo fica quente, abafado por lá. Os termômetros, como a gente acompanha aqui na próxima tela, podem passar dos 30 graus. No Rio de Janeiro, o tempo também fica quente, abafado. Os termômetros por lá também sobem bastante e tem previsão de chuva em pontos isolados. A gente observa que os termômetros chegam na casa dos 32 graus amanhã no Rio. Belo Horizonte, 29 graus e Vitória, no Espírito Santo, 30 graus, mas também com previsão de chuva. O sol continua quente e está garantido em todo o Nordeste, como a gente acompanha aqui no mapa. As temperaturas também seguem altas, mesmo com a previsão de instabilidade em grande parte do país, os termômetros mantêm ainda acima dos 30 graus amanhã em todo o Brasil. Eu fico por aqui e desejo um ótimo Natal para todo mundo. Amanda, Augusto. Feliz Natal, Igor. Obrigado. Boa noite para você. Olha, o verão é sinônimo de férias, né? Passeios ao ar livre e banhos de sol. Mas os especialistas alertam que os cuidados com a pele nesse período precisam ser redobrados. Nessa época do ano, é quase impossível escapar da exposição solar e das altas temperaturas. A Carol sabe bem disso.
Ela é jornalista e tem uma rotina de gravações externas em Fortaleza. Ela afirma que antes não se protegia do sol, mas agora entende a importância de cuidar da pele. Eu só lavava o rosto, passava às vezes o protetor solar de manhã e o resto do dia sem. E aí minha pele começou a ficar um pouquinho irritada por conta da minha rotina puxada. E aí eu tive que procurar uma médica para poder entender como é que eu ia conseguir melhorar o aspecto da minha pele. Os raios solares, o VA e o UVB, ultrapassam a camada de ozônio e atingem a nossa pele. Certo? Eles penetram em profundidades diferentes na nossa pele, mas eles são responsáveis pelo fotoenvelhecimento, pelo dano ao DNA que pode causar câncer de pele. O que é mais importante nisso não é o período, a época do ano, mas sim a exposição que a pessoa teve durante toda a vida, esse acúmulo que ela tem durante toda a vida. Tanto que o câncer de pele se manifesta mais em quem? Pessoas já com mais idade e em áreas fotoexpostas, como o rosto, colo, braços. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o carcinoma de pele é o tipo de tumor maligno mais frequente no Brasil. Por esse motivo, os especialistas reforçam a importância do uso do protetor solar. O protetor solar não sai de cena em nenhum momento durante o ano. Tem que ser usado, acordou, eu sempre digo, escovou os dentes, já deixa o protetor solar do lado da escova de dente e já aplica no rosto e nas áreas fotoexpostas. Susan fugiu do frio frequente na região sul para curtir as férias no Ceará. Ela garante que passa protetor solar diariamente, principalmente em dias de praia. Antes da gente entrar na praia, a gente tem que passar o protetor, né? Não apenas na hora de entrar na praia, né? E quando vai entrar no mar, já está todo protegido, o corpo e o rosto, né? O protetor do rosto é um e o protetor do corpo já é outro. Quando eu era mais nova, eu não passava e tive muitas manchas no rosto, que hoje até tenho que tratar. Mas hoje eu tenho mais cuidado. Já passei dos 40, a gente tem que ter mais cuidado. Protetor solar todos os dias. Nessa véspera de Natal, uma ação no metrô de Belo Horizonte foi um convite para os passageiros darem um tempo para celebrar a data. Papai Noel, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. O maquinista Rei se transformou em duende e deu carona para o Papai Noel alegrar a viagem. Olha só, além de ar-condicionado, ele é rápido e confortável, além de me ajudar a entregar os presentes de Natal. É muito bacana, né, a gente ter essa oportunidade de mostrar um Natal diferente para as crianças, levar um pouquinho de alegria, fraternidade para a vida dessas pessoas. Teve surpresa com distribuição de presentes. Muitas fotos, algodão doce e pipoca completaram a festa, encantando os passageiros de todas as idades. Feliz Natal! A criançada, então, ficou encantada. A Maria Beatriz mal podia esperar para abraçar o bom velhinho. Estou muito feliz com o Natal que está chegando. Todo mundo vai ganhar presente. E o tão sonhado encontro foi com direito a pedido especial. Faz o pedido. Eu quero um carrinho cremômetro da Frozen. Da Frozen, a minha amiga Frozen. Ah, com certeza eu vou trazer para você, tá bem? Muito bom, né? A gente tem que manter isso nas crianças, né? E a gente também é criança. No fundo, todo mundo gosta do Natal. Ela acredita no Papai Noel e a gente faz de tudo para manter o sonho, né? Uma oportunidade também para quem estava na correria dar uma parada, respirar e lembrar a magia do Natal. Um presente de Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Porque o Natal é o nascimento de Jesus. Em São Paulo, o programa Bom Prato, uma das principais políticas públicas de segurança alimentar no Brasil, ofereceu um cardápio especial de Natal para a população em situação de rua e de baixa renda. A Dona Maria chegou cedo e garantiu o primeiro lugar da fila. As pessoas tratam a gente muito bem aqui, viu? E a comida? A comida é ótima também. A Regina fazia seu crochê enquanto aguardava a abertura do portão. Espero que tenha um almoço feito com amor e carinho, né? E de muita gratidão. Do lado de fora, a fila ia se formando. E na cozinha, os funcionários corriam para o almoço especial de Natal. Eu entro às 5 horas da manhã. 5 da manhã? Isso, primeiro horário. E aí, como é preparar uma refeição para tanta gente que necessita, principalmente nessa época do ano? É se pôr no lugar das pessoas, né? Se você fosse você naquela situação.
o que você faria? Aí você vem, dedica seu melhor, faz seu melhor cada dia. Por aqui são atendidas pessoas de baixa renda ou que vivem em situação de rua. Há 25 anos, o programa Bom Prato já ofereceu mais de 400 milhões de refeições em 120 unidades fixas e móveis espalhadas pelo estado. Café, almoço e janta saem pelo preço simbólico de R$1. A iniciativa permite que a população celebre o Natal pagando valores acessíveis com pratos típicos da época. Essa unidade do Bom Prato, na zona sul de São Paulo, atende em média 2.000 pessoas por dia. É uma média de 25 funcionários, entre cozinheiro, nutricionista, auxiliares, para a gente poder dar conta de tudo e fazer com o mais carinho possível. O Natal, eu acho que é isso, né? É o amor, é a família, e muitos que vêm aqui não têm, né? Então, o que a gente quer oferecer para eles, um conforto, né, do lar. E aí, encontrou amor e carinho aí? Tem amor e carinho e muita gratidão. Tá gostoso? Tá gostoso, tá uma delícia. Feliz Natal. Para você também. E no segundo episódio da série Raízes, o Rede TV News mostra a importância da mandioca na cultura e na alimentação de povos indígenas do Rio Negro, no coração da Amazônia. Pois é, além da importância cultural, com sabedorias ancestrais passadas de geração em geração, o alimento também movimenta a economia local. A direção é de Maxwell Polimante e Adriana Farias. Durante o decorrer da semana, a gente também teve o acompanhamento da preparação dos produtos derivados da mandioca. A gente fez o primeiro processo, que é a coleta da mandioca amarela para deixar de molho na água. Deixa 2 dias para ela amolecer, aí ela retira da água, aí ela mistura com a massa amarela mesmo. Vai no ralador, né? Depois do ralador, ela tira a massa e coloca no tipiti. Enche o tipiti e coloca, né, para secar. Então a massa tem que ficar bem seca para peneirar e levar para o forno. Daí são conhecimentos que nós mulheres adquirimos vendo, né? Como meu tio sempre fala, a gente não senta para escrever uma coisa que é para aprender, né? Então a nossa tradição é essa, a gente vai repassando nossos conhecimentos com o trabalho do dia a dia, né? A gente vai e acompanha a nossa mãe, a gente vê ela trabalhando, aí dessa forma nós também já vamos aprendendo a partir de 12 anos. A gente trabalha aqui com cheiro verde, né? Alface, couve, pepino, feijão de corda, rúcula, salsa. Fazemos entrega para os comércios locais e instituições como quartel, escolas. Meu filho falou que comeu cebola bem bonita, que ele comeu farinha bem amarelinha, bem torradinha. Então já é uma grande alegria para nós, né? Que tá vendo que nossos filhos mesmo estão consumindo o nosso produto. Né? Então para eles não é nada estranho, né? Que quando eles comem assim coisas enlatadas, né? Antes, né? Só era enlatado, só era bolacha. Então hoje em dia
Às vezes eles comem pelo menos a farinha ou uma comida temperada com cebolinha, tudo gostoso, para eles já é um bom alimento, né? Uma coisa que estamos tentando, né, ajudar de uma forma ou de outra na alimentação dos nossos próprios filhos. Eles enxergaram a quantidade de produtores que poderiam atender chamadas públicas, se reuniram, se organizaram, procuraram assistência técnica, procuraram ajuda, né? Não tiveram medo nem receio disso e seguem as orientações que são passadas. Então eles correm atrás. Eles são uma referência, eles são um exemplo a ser seguido, né? De muito sucesso. Ainda existe um grande espaço de melhoria para que o indígena consiga se beneficiar e colocar os seus produtos não só na mesa da população gabrielense, mas como fora daqui, por causa que é um produto de qualidade e com a cara indígena nossa do Brasil. E é isso, a gente tentar preservar o nosso verde, a nossa floresta, cuidar, né, da nossa natureza. Porque ela é única que possa nos manter. A gente cuida da terra porque ele oferece uma coisa de valor para a gente, uma coisa de valor onde a gente possa plantar, colher fruta, para que é um meio de sobrevivência para nós. Muito lindo. Que os carros elétricos são uma revolução para o meio ambiente, a gente já sabe. E em Minas Gerais, os donos de carros elétricos poderão ter desconto de até 20% na conta de luz. O benefício é válido para os consumidores residenciais e também para as empresas. Quem mostra isso tudo para a gente, como é essa economia na prática, é o repórter Rodrigo Cabral. O carro de Lucas é híbrido. Pode ser abastecido com os combustíveis convencionais ou com energia elétrica. O gasto com gasolina diminuiu bastante, mas a conta de luz aumentou. Como eu carrego todos os dias meu carro, a gente sente um pouco. Mas compensa, por exemplo, hoje em dia eu abasteço meu carro uma vez a cada 3 meses. O impacto da recarga de um veículo na fatura mensal é de aproximadamente 1/3 do gasto com combustível. Para reduzir o valor e estimular a mobilidade sustentável, a CEMIG, fornecedora de energia elétrica em Minas Gerais, criou um programa de vantagens que vai dar até 20% de desconto para donos de veículos elétricos. Ter um carro elétrico e andar consideravelmente nele pode equivaler a uma nova casa, assim, digamos, a alguns chuveiros elétricos a mais. Então, acho que esse desconto pode ser bem considerável. Para a aplicação do desconto, é necessário que o CPF ou CNPJ registrado no documento do veículo seja o mesmo da conta de luz. O programa é válido para qualquer modelo híbrido ou 100% elétrico com a tecnologia plug-in, que recarrega a bateria na corrente elétrica. O prazo para fazer o cadastro vai até 31 de dezembro deste ano. Empresas e clientes residenciais serão beneficiados. A pessoa física vai ter 20% de desconto nos primeiros 12 meses de contrato e após esse desconto vai reduzir. E para a pessoa jurídica, a gente oferece os mesmos 20% de desconto, só que a energia consumida é limitada a 2% da energia total contratada. 2024 registra aumento expressivo nas vendas de carros elétricos no Brasil. De janeiro a setembro, mais de 122 mil veículos foram emplacados, 113% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Esta empresa de Belo Horizonte fez 82 instalações de carregadores no primeiro semestre deste ano e mais 113 nos últimos 3 meses. Agora, com o programa de desconto na conta de luz, a procura deve aumentar ainda mais. Muitos clientes, acabam ficando naquela, eu vou trocar uma fonte de energia por outra fonte de energia, Só que quanto menor o custo de energia para você andar no transporte, melhor para a conta de quem busca economia. Os consumidores, claro, estão satisfeitos. Em Minas Gerais, a gente não tinha nenhum incentivo para ter carro elétrico. 20% de desconto na conta é algo relevante. O motorista da carreta envolvida no acidente que deixou 41 mortos na BR-116 em Minas Gerais está em liberdade depois de se apresentar, passado o prazo para prisão em flagrante. Hoje, uma testemunha procurou a polícia para prestar depoimento.
Esse motorista foi até o posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-116 em Teófilo Otoni. O caminhão dele estava à frente do ônibus e aparece na imagem que mostra o momento do acidente. Ele contou que chegou a ser atingido pela carreta que transportava os blocos de granito. Eu passei na frente ali. Estava muita velocidade. Não pneu não. Estourou o pneu tudo no fogo. O homem estava atrás da minha traseira. O que ele relatou foi que viu a carreta pendendo para o seu lado, na curva, uma velocidade um pouco acima. E nesse tombamento da carreta, houve uma colisão lateral com o seu veículo. O motorista da carreta foi identificado como Arildo Bastos Alves. Ele se entregou acompanhado de advogados, foi ouvido por 5 horas e saiu da delegacia com o rosto coberto, sem falar com a imprensa. O pedido de prisão preventiva feito pelo delegado foi negado pela Justiça, por já ter passado o prazo de flagrante. O advogado de Arilton disse que o condutor entrou em pânico e por isso deixou o local logo após a batida. Afirmou ainda que o caminhoneiro tem uma liminar com permissão para dirigir. Na nossa visão, a falha mecânica foi do ônibus, que estourou o pneu, invadiu a mão de direção do nosso cliente e acabou ocasionando o acidente. O advogado da Intran, empresa responsável pelo ônibus, está em Belo Horizonte acompanhando as investigações e dando apoio às famílias das vítimas. O ônibus estava regular, o pneu estava absolutamente perfeito, o nosso motorista é um prudente, conhecia o trecho muito bem. Esses 2 passageiros são sobreviventes. O seu Gilberto só saiu com vida da tragédia porque estava no banheiro do ônibus na hora da batida. Abri a porta que eu olhei, o ônibus já vinha em chama de fogo, na altura de uns 6, 7 metros. O pessoal tudo apavorado, gritando, aí eu me ajoguei numa rebanceira, na altura de 7 a 9 metros. A janela tinha quebrado o vidro, consegui segurar na cortina, me ajoguei, caí quase por cima do ombro. Ainda não há prazo para o fim da investigação. No 3º dia após a tragédia, a força-tarefa que trabalha aqui no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte conseguiu identificar 14 vítimas e 11 corpos já foram liberados para os familiares. Uma família de Mauá, na região metropolitana de São Paulo, está entre as vítimas do acidente que deixou 41 mortos em Minas Gerais. Pai, mãe e filha de 1 ano e 2 meses viajavam para passar o Natal na Bahia. Bianca e Josinaldo Jorge, como era conhecido o mestre de obras, compraram as passagens para aproveitar as festas de fim de ano ao lado dos familiares. Dava dezembro, eles não tinham o que impedisse eles. Eles compravam a passagem e iam passar Natal e Ano Novo com meu pai e minha mãe na fazenda lá. Era a alegria dele. Chegava, ele já falava, Bruno, se programou? Eu falei, esse ano eu não consigo, Jorge. Aí ele falou, tem certeza? Aí eu falei, não, esse ano não dá para mim ir, então eu vou ficar aqui. Mas o que era para ser motivo de celebração virou luto. Bruno, irmão de Bianca, conta que o casal estava empolgado com a viagem. E antes dela viajar, a semana dela foi postando a Bahia. Eu falei, Bianca tá apaixonada pela Bahia mesmo, porque essa semana postava a fazenda, postava a minha mãe, postava o sítio onde a gente mora lá. A família viveu boa parte da vida nesta viela em Mauá. Na última sexta-feira, a Bianca, o Josinaldo e a Valentina saíram daqui e foram pegar o ônibus na rodoviária do Tietê, em São Paulo. Agora, os familiares aguardam os últimos trâmites para a liberação dos corpos. Do começo ao fim, essa rua aqui em choro, em Pesa, onde eu moro. Sabe que é todo mundo sair de dentro de casa chorando, porque chegava o final de semana, era a Valentina correndo para lá, correndo para cá, a Bianca atrás dela. Bruno agora só quer sepultar a irmã no lugar onde ela cresceu e sonhava em voltar um dia. Ipiaú, no interior da Bahia. Ela continuar a viagem dela e ela realizar pelo menos o último sonho dela, que era morar lá. Não importa se vai ser no cemitério, mas ela vai estar na Bahia. E subiu para 4 o número de mortes confirmadas após o desabamento da ponte JK, que liga os estados do Maranhão e Tocantins. 14 pessoas ainda estão desaparecidas. O Corpo de Bombeiros resgatou uma vítima com vida. As buscas continuam, mas passam a ser coordenadas pela Marinha do Brasil. Mergulhadores treinados e com equipamentos que detectam toxinas na água estão sendo usados. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais monitora uma possível contaminação do rio e emitiu um alerta para que a população evite o consumo e o uso das águas.
Em meio aos trabalhos de resgate, um decreto emergencial foi autorizado para a reconstrução da estrutura, que deve custar cerca de 150 milhões de reais. O estudo realizado pela Revista Brasileira de Epidemiologia concluiu que mais de 70% das mulheres trans e travestis admitiram fazer uso de hormônios sem prescrição médica. Transsexual Gisele admite que já usou hormônios sem prescrição médica na tentativa de modificar seu corpo. Os efeitos colaterais da automedicação demoraram a aparecer, mas afetaram a saúde dela. Após 22 anos, eu venho tendo complicações. Que tipo, eu não posso comer uma calabresa, não posso comer uma carne de porco. Você fica inchada, parecendo que dá a trombose, as pernas, a circulação fica bem inchada. Não é todas. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde, com mais de 1.300 mulheres trans e travestis, constatou que 72% das entrevistadas utilizam hormônios para modificar o corpo sem prescrição médica. O maior percentual de mulheres que disseram não ter o acompanhamento profissional foi no norte do país, com 94% das entrevistadas, seguido por Salvador, Campo Grande, Porto Alegre e São Paulo. Isso já era uma hipótese anterior que se comprovou com o estudo. Por que uma mulher trans residente em Manaus ou em outra capital tem dificuldade de acesso a um serviço de saúde que possa fazer esse acompanhamento? A automedicação de hormônios, além dos efeitos colaterais, pode causar AVC e alguns tipos de câncer. Quando a gente tem um hormônio em doses suprafisiológicas, a gente tem efeitos colaterais. No caso de uso de qualquer hormônio esteroide, a gente vai ter um risco aumentado de eventos trombóticos, ou seja, de coágulos que podem levar a infarto, AVC, tromboses que podem ser no pulmão ou nos órgãos internos, nas pernas, por exemplo. Existe risco aumentado de alguns tipos de câncer. Apesar das políticas públicas voltadas ao público transgênero serem tratadas em âmbito nacional, a pesquisa constatou desigualdades regionais importantes, como dificuldade no acesso à informação e também aos próprios serviços de saúde. O que a gente identifica é que, como o serviço de acompanhamento profissional para o uso de hormônios é recente, há ainda um pouco conhecimento sobre isso, né? Essa é uma informação que não está tão divulgada e mesmo quando divulgada, ela esbarra ainda num receio de muitas mulheres trans e travestis de irem ao serviço público de saúde, solicitarem esse acompanhamento e sofrerem discriminação. É uma população muito atravessada por violências diversas, de abandono, de expulsão familiar, até violências físicas, psicológicas, e que dificultam o acesso por conta da LGBTfobia. Ohana, que já passou por todo tipo de preconceito e discriminação, define o que para ela significa ter uma verdadeira identidade de gênero. Essa questão de ter a minha identidade de gênero como uma mulher trans, me considerar uma mulher trans, me identificar como uma mulher trans e ser a Ohana não está na questão de ter um corpo hormonizado, e sim de ser uma pessoa que existe. As tradicionais figuras de Jesus na manjedoura com Maria e José são um dos símbolos mais conhecidos do Natal para muitas famílias. Pois é, diretamente da Espanha, Lucila Runacles mostra os diferentes tipos de presépios montados ao redor do mundo. Aqui em Madrid, os presépios ganharam muitas versões. São feitos de madeira, tecido, palha, barro ou pedra. Esse aqui foi fabricado dentro de uma caixinha de fósforo. Já esse foi pintado em um ovo de avestruz. Quem visita esta exposição dá uma volta ao mundo através destes presépios. São mais de 200 que nos mostram diversas culturas através de uma das tradições natalinas mais antigas. O destaque da exposição é esse grande presépio que retrata uma vila do Congo, país que possui a maior reserva de coltan do mundo. Um mineral que tem alto valor no mercado e é muito utilizado na fabricação de produtos eletrônicos. Por conta disso, o país vive uma guerra há vários anos. De um lado, podemos ver os soldados que travam essa batalha
E do outro, refugiados que fogem da violência, é o que explica o autor do presépio. Jaime também conta que o Natal nessa região da África é comemorado sem muito consumismo e com mais intensidade pelas famílias cristãs. Além de vários presépios de diversas nações africanas, encontramos representações de países como Japão, Índia, México e até mesmo um do Brasil feito com peças de barro. A guia da exposição explica que um dos mais diferentes é esse que veio da China e que é difícil encontrar um presépio nesse país, já que lá os cristãos sofrem perseguição. Blanca também faz questão de mostrar um dos mais inusitados. Esse foi pintado dentro de um vidro de perfume com um pincel super fino. Uma variedade de países que nos mostram que o idioma e as culturas são bem diferentes, mas que os desejos de paz para este Natal podem ser parecidos. Como é o caso destes presépios, um de Israel e o outro da Palestina, que foram colocados lado a lado na exposição. Na capital cearense, o Natal de Luz é uma festa que exala cultura. Tem coral, teatro, dança, tudo misturado em um evento onde a história do Papai Noel envolve jangada, redes e até cordel. A praça fica completamente cheia para ver o Papai Noel e o tradicional Coral da Luz. Enquanto aguardam, o público aproveita para se divertir com o teatro. Um brinquedinho! Eu queria um brinquedinho! Aos poucos, as 150 crianças e adolescentes do coral chegam e das janelas do antigo Hotel Excelsior, em Fortaleza, soltam a voz e dão um show. A Anne Daphne tem 15 anos e desde os 6 se apresenta no coral. É muito gratificante ver pessoas felizes, fazer pessoas felizes. E por mim, até quando eu puder continuar, eu vou continuar. A Maria Sofia tem 9 anos e conta que começou a fazer parte do coral por causa da irmã. Desde pequenininha, ela estava no coral, né? Eu ficava olhando, vendo ela cantar, aprendi as músicas e deu uma vontade de entrar, né? Aí eu entrei e fiquei muito feliz. Orgulhosa, a mãe acompanha a filha e fica de olho também no estudo, porque só pode participar do coral quem tem notas boas. Sou uma mãe que cobra, viu? Então elas se dedicam bastante. Todo ano a gente vem, maravilhoso, viu? A gente gosta muito disso, viu? Cada ano que passa, a sensação ela é única, tudo lindo. O tema desse ano é Natal da Cearensidade, uma homenagem à originalidade da cultura do Ceará, presente inclusive na árvore de Natal, confeccionada com redes. Nessa outra praça, além das redes, as estilogravuras usadas na literatura de cordel. E se a festança de Natal é no Nordeste, o Papai Noel abre mão do trenó para embarcar numa jangada. Entre os acessórios do bom velhinho, destaque para o lustroso chapéu nordestino. Ho, ho, ho! E um feliz Natal! Que o menino Jesus possa vir fazer morada nos corações das pessoas e que a gente tenha um Natal de paz e alegria. Daqui a gente deseja um Feliz Natal para você. Um Natal lindo para você e sua família. Muitas bênçãos e saúde. Até amanhã.